Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós iremos fazer alguns exemplos para poder aplicar tudo aquilo que foi apresentado na aula teórica anterior, tá certo? Vamos aplicar a energia cinética, né, o conceito de energia cinética, e também o teorema da energia cinética, onde nós relacionamos ali o trabalho com a variação da energia cinética, belezinha? Então, vamos lá, acompanha aí comigo. Vamos então ao primeiro exemplo. Um pequeno bloco de massa, 2 kg, encontra-se inicialmente em repouso no ponto O. A força resultante F, que passa a agir no bloco, o faz mover-se ao longo do eixo OX. A intensidade da força F varia de acordo com o gráfico. Determine a velocidade do bloco após deslocar-se 4 metros. Então, aqui, com o auxílio do gráfico, nós iremos resolver este problema. Lembrar que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Essa, por sua vez, é a energia cinética final, nós vamos chamar em B, menos a energia cinética inicial, que seria em A, beleza? E lembrar que a energia cinética é calculada pelo produto da massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2, tá certo? Outra coisa importante de se lembrar é que quando eu tenho um gráfico força por deslocamento, a área deste gráfico, vamos escrever aqui, ó, a área é numericamente igual ao trabalho resultante. Então, calcular esta área é calcular o trabalho, tá certo? O bloco, né, esse pequeno bloco, ele encontra-se inicialmente em repouso. Isso nos leva a concluir que a energia cinética inicial é zero, beleza? Agora, nós vamos calcular a área do gráfico, tá certo? Então, trabalho resultante é numericamente igual à área. E no caso em questão, a área é a área de um trapézio, né? Vai ser a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Agora a gente vai só identificar os elementos. Aqui está a base maior do meu trapézio, que vale 4. Aqui está a base menor do meu trapézio, que vale 2. E a minha altura aqui vale 12. Agora vamos substituir os valores. Trabalho resultante é igual a base maior 4 mais base menor 2 vezes a altura 12 dividido por 2. Só continha agora, né? Aqui vai dar 6 vezes 12 dividido por 2. Fazendo aí a continha 6 vezes 12, você vai obter 72. E aí é só pegar 72 e dividir por 2. O trabalho é 36 joules. Agora, de posse do resultado do trabalho, nós iremos aplicar o trabalho, variação da energia cinética. Eu já sei, né, por conta que o corpo inicia em repouso, que a energia cinética inicial é zero. Então, a energia cinética é só a energia cinética no ponto B, tá certo? Aqui, então, nós vamos ter o trabalho que nós calculamos a partir do gráfico 36. A energia cinética é a massa do corpo, que é de 2 kg, né? Tá aqui ó, a massa do corpo, 2 kg, está certinho no SI, vezes a velocidade, que é aquilo que nós iremos determinar, VB ao quadrado, dividido por 2.
Nesta expressão, podemos simplificar o 2 com 2. Vamos ficar, então, aqui com velocidade em b ao quadrado. Isso é igual a 36. Agora, é só extrair a raiz quadrada. Velocidade vai ser a raiz quadrada de 36. Então, a velocidade em b, que seria ali a distância de 4 metros, é de 6 metros por segundo. Beleza? Então, finalizamos aqui o nosso primeiro exemplo. Vamos agora ao nosso segundo exemplo. Acompanhe a leitura. Um corpo de 10 kg parte do repouso sob a ação de uma força constante em trajetória horizontal e após 16 segundos atinge 144 km por hora. Qual é o trabalho dessa força nesse intervalo de tempo? Então, vamos fazer uma representação esquemática do que está acontecendo. Então, eu tenho o corpo que está aqui numa posição que nós vamos chamar de A. Ele vai até uma posição B, por conta da ação de uma força sobre este corpo, né? Então, aqui no ponto A, eu tenho uma força agindo no corpo, que o leva até B. E a aplicação dessa força faz com que o meu corpo chegue no ponto B com uma velocidade de 144 km por hora. Tá? Então, essa velocidade aqui no ponto B. Aqui no ponto A, velocidade é zero, porque ele parte do repouso, tá certo? Então, velocidade inicial zero. Ele quer saber qual é o trabalho dessa força nesse intervalo de tempo. Nós sabemos que o trabalho é a medida da variação da energia cinética do corpo, certo? Então, aqui nós vamos ter que o trabalho vai ser a energia cinética final, no caso no ponto B, menos a energia cinética inicial, no caso do ponto A. Como o objeto parte do repouso, a energia cinética do ponto A é zero. Então, o trabalho vai ser igual à energia cinética no ponto B. Só que você tem que tomar um cuidado, né? Quando for substituir os valores. Vamos escrever aqui. Trabalho vai ser igual a m, velocidade em b ao quadrado, dividido por 2, certo? A velocidade dada no problema está em km por hora. Eu vou ter que dividir isso aqui por 3,6 para transformar em metros por segundo, tá certo? Se você não fizer a transformação, dividindo aqui vai dar 40 metros por segundo. Se você não fizer a transformação, você vai errar o seu problema, beleza? Agora, eu já sei que a massa é igual a 10 kg, ali segundo o enunciado do problema. A velocidade em metros por segundo é 40 metros por segundo. E aí é só substituir e nós iremos calcular o trabalho nesse intervalo de tempo. Então, o trabalho vai ser massa 10 vezes a velocidade 40 ao quadrado, isso aqui dividido por 2. O trabalho vai dar 10 vezes 1.600, né? Só pegar o 40 e elevar ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 2. Aqui, então, nós vamos ter 16.000, né? Multiplicado por 10, dividido por 2. Fazendo aí 16.000 dividido por 2, você vai obter que o trabalho dessa força no intervalo de 16 segundos é de 8.000 joules. Beleza? Fechamos aí, então, o nosso segundo exemplo. Vamos ao nosso terceiro e último exemplo. Beleza, pessoal? Leitura. Um projétil de 10 kg atinge perpendicularmente uma parede com velocidade igual a 600 metros por segundo e ali penetra 20 centímetros na direção do movimento. Determine a intensidade da força de resistência oposta pela parede à penetração, supondo essa força constante. Então, vamos fazer aqui um esquema para representar o que o problema traz para a gente. Vou colocar aqui a minha parede, tá certo? E aí eu tenho o meu projétil indo em direção à parede com uma velocidade de 600 metros por segundo. Ele vai bater
na parede e vai entrar aqui 20 centímetros. Tá? Então, ele entra aqui e vai penetrar na minha parede uma distância de 20 centímetros até parar, tá certo? Então, ele quer saber qual é a força de resistência que a parede oferece a esse projétil. Bem, nós já sabemos que o trabalho mede a variação da energia cinética do corpo, beleza? Isso aqui pode ser escrito como energia cinética final menos energia cinética inicial, tá? Aqui nós vamos chamar inicial de A, final de B. Então, vamos colocar aqui final B, inicial A, tá certo? E substituir os valores dados dentro da expressão. Lembrando que a energia cinética é mv² sobre 2, beleza? E que o trabalho é a força vezes o deslocamento. Assim nós podemos escrever que a força vezes o deslocamento vai ser energia cinética em B, mvb² sobre 2, menos mva² sobre 2. Beleza? Aqui, pessoal, quando o projétil penetra na parede, ele para. Então, a energia cinética para o ponto B é 0, tá certo? Agora, o que a gente tem que fazer é simplesmente substituir os valores, tomando cuidado com as unidades de medida, beleza? Vamos escrever aqui os valores dados e ver se está tudo certinho em termos de unidade de medida. Olha só, a massa do projétil é 10 gramas. A unidade de massa no sistema internacional é o quilograma, então tem que transformar para quilogramas, beleza? A velocidade com que o projétil atinge a parede, que é em A, antes dele atingir, né, é de 600 metros por segundo. E o deslocamento que ele faz dentro da parede até parar, 20 centímetros, também tem que transformar, beleza? Então, antes de substituir os valores, nós vamos ter que transformar tudo isso aqui. Então, para transformar gramas em quilogramas, vamos dividir isso por 1000, certo? E aí nós vamos obter, então, você pode escrever isso em notação científica, que fica bem mais fácil, tá? Então, ou deixar em potência de base 10, que seria 10 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui, já converti para quilogramas, tá? Mesma coisa que dividir por 1000. A velocidade não precisa fazer nada. O deslocamento que a bala sofre ao penetrar a parede também tem que ser transformado. Você tem que dividir isso aqui por 100 para transformar em metros, que é a unidade do sistema internacional, ou simplesmente escrever em potência de base 10, 20 vezes 10 elevado a menos 2, e você transforma para metros. Agora que você converteu todas as unidades de medida, você pode substituir na equação, tá certo? Então, nós vamos determinar a força para um deslocamento de 20 vezes 10 a menos 2. Isso vai ser igual a menos m, que é a massa do projétil, né? Vamos substituir logo aqui, ó, 10 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade no ponto A, 600 ao quadrado, dividido por 2. Agora nós vamos fazer contas, beleza? F vezes 20 vezes 10 a menos 2 vai ser igual. Vamos fazer aquele 600 ao quadrado. 600 ao quadrado vai dar 360.000, tá? Então, aqui você tem 10 vezes 10 a menos 3, o sinal de negativo aqui, vezes 360.000, nós podemos escrever aqui 36 vezes 10 a 4. Tá? Isso tudo dividido por 2. Agora basta a gente passar o 20 vezes 10 a menos 2 dividindo, e aí é só fazer contas. F vai ser igual a menos 10 vezes 10 na menos 3, vezes 36 vezes 10 na 4. Aqui vai ficar 20 vezes 10 na menos 2 vezes 2. Então, essa minha força F vai ser menos aqui. Fazendo
as continhas na parte superior, nós vamos ter 360 vezes 10 elevado a 1, dividido por 40 vezes 10 menos 2, beleza? E aí agora é só trabalhar com as propriedades. Então a força vai ser menos. Aqui em cima, a gente vai só repetir 360. Vamos fazer aqui a jogada das potências, tá? Então, manter a base, subtrair os expoentes. Aqui vai ficar 3. Aqui dividido por 40, beleza? Então, fazendo aí 360 dividido por 40, você vai obter 9. Então, a força vai ser igual a 9 vezes 10 elevado ao cubo newtons. Bem, pessoal, essa força com sinal negativo, tem que lembrar que é um vetor, né? Então, o sinal negativo aqui está indicando que quando o projétil bateu aqui na minha parede, essa parede estava fazendo uma força oposta aqui ao deslocamento dele, ó, né? Fazendo um trabalho resistente, certo? Então, a força está apontando no sentido contrário no que nós definimos aqui previamente como sendo o sentido positivo da nossa trajetória, beleza? Então, pessoal, era isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.